Gostaria de saudá-los com bom dia. Bom dia. É uma grata satisfação estar aqui com cada um de vocês, poder aprender, inclusive com aqui as outras promotoras de justiça que ora nos antecederam. Eu gostaria de hoje fazer aqui uma abordagem através de uma perspectiva científica que dá para aplicar em todo e qualquer processo criminal que eventualmente você venha a desenvolver um trabalho. Certo? Então, vou me apresentar brevemente. Meu nome é Talvani Moura, sou advogado criminalista aqui do estado do Ceará. Já estamos com 8 anos na carreira e, graças a Deus, nós temos uma atuação forte dedicada ao Tribunal do Júri. E nós temos, nessa ambiência do Tribunal do Júri, realizado já centenas de julgamentos, de modo que nós temos tido uma vivência muito grande. E isso tem nos trazido algumas reflexões e eu quero compartilhar com cada um dos senhores aqui presentes um aspecto bastante interessante. Certo? E aqui eu gostaria de também despertá-los para que a gente possa refletir a respeito de um ponto. Certo? Hoje eu estava até conversando com alguns professores aqui que me antecederam, o Dr. Hamilton Zul, que foi delegado de polícia e hoje está na trincheira da advocacia. O maior inimigo que nós temos hoje é efetivamente a nossa distração. Porque às vezes dessa ambiência virtual que a gente vive, somado ao mundo físico, à realidade fática, a gente perde muito tempo distraído com rede social e com coisas afins. E a capacidade de leitura, a reflexão profunda, nós estamos perdendo isso. Então nós temos percebido que, eu estou falando aqui, vou direcionar para advogados e alunos aqui que desejam advogar. Nós estamos vivendo um período em que nós temos uma advocacia débil, uma advocacia frágil, uma advocacia despreparada. E aqui hoje eu quero dar um choque de realidade em cada um dos senhores, porque as pessoas, ao invés de se inspirarem em grandes advogados, como nós podemos citar aqui o exemplo do Valdir Pérez Troncoso, Romero Neto, nós falamos aqui de Rui Barbosa também, que foi um dos maiores intelectuais das ciências do direito que nós tivemos em todos os tempos. Nós temos muitas pessoas que tiveram escritos muito profundos e nós estamos perdendo tempo com literatura de direito penal descomplicado. Estamos perdendo tempo com coaches jurídicos e nós estamos aqui hoje perdendo. Quando a gente pega um livro, eu já mandei até separar umas obras ali de Pontes de Mirandas, que com 23 anos escreveu uma obra sobre habeas corpus, que até hoje é uma das mais bem conceituadas que nós temos. As pessoas às vezes deixam de se dedicar, a leitura é densa, e daí eu chego aqui, Edivaldo, me indica em qual livro que tem a linguagem mais complexa e mais densa. Porque é sobre isso que eu quero me dedicar, é sobre isso que eu quero entender a perspectiva jurídica de quem vive da ciência penal e quem se consagrou ao longo da história. E é isso que nós temos que fazer. Então, dado esse primeiro puxão de orelha, eu gostaria de falar aqui hoje com os senhores. A tribuna do júri, certo? É um ambiente em que exige muita inteligência emocional por parte do advogado. Então, no dia que os senhores disseram, eu vou ser um tribuno, vou advogar no tribunal do júri, saiba de uma coisa: quando o magistrado ele capta aquele momento, a palavra, e diz assim, minutos, a defesa está com a palavra. É nessa perspectiva que é só você e o conselho de sentença. E daí eu pergunto a você: que espécie de advogado quer ser você? Ou qual advogado você é quando você recebe a oportunidade de estar frente a frente com o conselho de sentença para discutir um processo à luz de provas? E quando eu estou falando dessa maneira, não estou falando só de provas no sentido lato, mas debater algo mais profundo, como a evidência, a melhor prova. Não é qualquer prova que serve para condenar. E é isso que nós temos que refletir. E daqui eu vou fazer algumas indicações doravante de alguns livros para que vocês possam estudar profundamente sobre best evidence. Isso é o Instituto Americano, porque não é qualquer prova que se traz ao processo,
que merece a valoração adequada para condenar. E nós temos visto isso hoje como um fenômeno. Qualquer tipo de declarante é trazido ao júri e às vezes o advogado, por falta de preparo, está sucumbindo na trincheira defensiva. E daí, senhores, eu gostaria de que vocês refletissem a respeito de um ponto. Imagine se eu chegasse para vocês e dissesse assim: nós temos uma denúncia formulada pelo Ministério Público e nesta denúncia existem duas testemunhas de viso que presenciaram o fato e a vítima sobrevivente relatando que os réus foram os autores daquele delito. 2 réus, melhor dizendo, e esses réus suportaram o cárcere preventivo por 3 anos. E daí, você quando pega uma situação como essa, qual é a primeira análise que o advogado faz? Ele vai verificar todo o conjunto probatório para analisar a qualidade daquelas provas. E mais do que isso, o que é que você faria a título de tese? O que é que você levantaria? 2 testemunhas dizendo que presenciaram o fato, a vítima sobrevivente dizendo que aqueles 2 acusados atiraram contra ela. Este caso que eu estou trazendo para a reflexão de cada um dos senhores é uma situação por mim vivenciada, e eu, nesse contexto fático, eu trouxe a tese de negativa de autoria. Eu estou percebendo até que alguns olhares estão impactados, mas, doutor Dalvani, como é que o senhor traz uma tese de negativa de autoria com 2 vítimas que presenciaram o fato, ou seja, com 2 testemunhas que presenciaram o fato e também uma vítima sobrevivente? Se eu disser para você que logo nos primeiros 4 votos o Conselho de Sentença acolheu a tese defensiva e absolveu os 2 réus, e daqui eu vou explicar para você como foi a abordagem que nós fizemos enquanto defesa. Em primeiro lugar, eu gostaria de que você tivesse uma compreensão. Olha, nós estamos recebendo tanta péssima influência atualmente, e diante disso, diante desse contexto, eu estou vendo algumas figuras aqui recebendo a glória, na verdade, quando a sua advocacia é em glória neste ponto de vista. São mal educados, não têm teses substanciosas e profundas, mas estão sendo aplaudidos e ovacionados. E eu fico às vezes me perguntando por que a nossa geração ela está admitindo este tipo de postura. Porque nos falta conhecimento. Então, se a gente abrir o olho para isso, a gente vai não mais admitir qualquer tipo de advocacia ou qualquer tipo de comportamento nessa trincheira. E com esta perspectiva, neste caso que eu relatei, eu quero dizer para você o seguinte: quando eu comecei a analisar os autos, e nós temos que ter essa perspectiva e essa compreensão, o advogado do júri ele tem que ter estratégia. Ele é um baita de um estrategista, porque é o ramo mais complexo do direito penal para se advogar. Porque não é só teoria. Ah, doutor Dalvani, mas eu conheço o rito do tribunal do júri, eu sei perpassar do artigo 406 ao artigo 421, que é a primeira fase, eu entendo do 422 até o 497, eu conheço o procedimento todinho. No entanto, como é que você aplica os seus conhecimentos quando você está diante da trincheira do júri? E daí eu vou contar uma abordagem que eu fiz referente ao filtro de análise de prova testemunhal aplicado ao tribunal do júri, mas eu me dedico e vou trazer essa reflexão porque comecei com um caso concreto e vou falar a cada um de vocês o filtro que eu utilizei na análise do conjunto probatório. Pasmem os senhores que quando eu fui conversar com os clientes, eles se declaravam inocentes em relação àquela história, e daí eles já me perguntavam: doutor, se eu for condenado, quantos anos eu vou pegar de pena? E daí a gente faz aquele cálculo hipotético na mente. Eu disse: olha, em primeiro lugar, você fez o certo, você me contratou. E daí, em segundo lugar, você fez mais certo ainda, você me pagou. Aí deixa agora que a bola está no meu pé, quem vai jogar o jogo sou eu. E daí, prestem bem atenção, eu comecei a analisar aqueles depoimentos e eu percebia que eles não passavam no constrangimento do filtro
da análise da prova testemunhal. Existem pelo menos 8 parâmetros científicos dos quais você pode analisar e constranger todo e qualquer depoimento. Se ele não passar nesses filtros de análise da prova testemunhal, ele é imprestável do ponto de vista probatório. Ele não tem força justificatória ou poder para lastrear uma condenação. E o primeiro depoimento que eu analisei naquele caso concreto, eu percebi logo uma incongruência absurda, porque a primeira testemunha, na fase de inquérito policial, ou fase administrativa, ou fase pré-processual, ela trouxe um depoimento na delegacia de polícia e ela disse que presenciou o fato, viu os réus chegando e desferindo um disparo de arma de fogo, vários disparos contra a pessoa da vítima. E disse até alguns detalhes que foram muito importantes na elucidação dessa análise sobre esse ponto de vista científico. E daí, quando chegou na fase do sumário de culpa ou sumariante, ou audiência de instrução e julgamento, regido pelo 55 do Código de Processo Penal, em que rege que toda prova ela tem que passar pelo constrangimento ali do contraditório judicial, eu percebi que o depoimento mudou. Ele disse que estava de cabeça baixa, distraído ao celular. No momento em que ouviu o primeiro disparo, ele estava na entrada da porta da sua casa, numa posição mais ou menos assim. E quando ele ouviu o primeiro disparo, cabeça baixa, ele pulou e ele caiu deitado, de modo que o tronco ficou metade para dentro de casa e metade das pernas para fora. Aí ele disse: eu não vi quem atirou, mas eu tenho certeza que foi fulano e cicrano. E daí esse depoimento, eu peguei para analisar a luz dos filtros. Os filtros são coerência e consistência, que é a ausência de contradição, e todos nós devemos ter a noção mínima de que a contradição é inimiga feroz da verdade no processo penal. E daí eu percebi logo que não passava nesse filtro, o filtro da coerência e consistência, porque eu falo de 4 filtros. Falo de credibilidade, falo de confiabilidade, falo de coerência e consistência, que são a ausência de contradições, e falo de falsas memórias. Aí você pode me perguntar: doutor Talvão, como foi o seu direito? Os maiores estudiosos do direito probatório falam sobre isso. Não existe segredo, não existe algo revolucionário. Só existe dedicação, reflexão e aplicação de raciocínio profundo, substancioso. E é por isso que eu estou conclamando aqui a cada um dos senhores para que possam virar a chave da advocacia. Como é que nós viramos isso? É com reflexão profunda. E daí, senhores, quando eu percebi, existe uma contradição flagrante aqui, não passa no filtro da análise da prova testemunhal. O que é que merece um depoimento que não passa pelo filtro da análise da prova testemunhal? Ele se reveste de imprestabilidade do ponto de vista probatório. Não tem poder para condenar uma prova quando não se passa na análise desses filtros. E daí, o primeiro depoimento, eu já pude perceber esta incongruência. No segundo depoimento, o depoente a testemunha chegou a dizer que estava na rua no momento em que o carro parou e viu um deles descendo e desferindo os disparos contra a vítima. E o que estava dirigindo até apontou também o nome dele. E de repente, essa testemunha ela subiu ao longo do processo. Aí o que foi que aconteceu? Ele ficou foragido da justiça por conta de alguns processos criminais. E daí a gente fez uma pesquisa nas redes sociais dele, as principais, e nós descobrimos que ele era amigo íntimo da pessoa, da vítima, e haviam até fotos estranhas. Umas fotos que a geração hoje é um pouco meio diferente. Às vezes eu ando em determinados lugares, sobretudo quando estou ali em São Paulo, no Rio, com alguns compromissos de cunho profissional, eu me sinto assim, um peixe fora d'água. A verdade é essa. Às vezes até em determinados ambientes também, porque é um povo diferente. E de repente, nas fotos que eu percebi, que peguei lá nas redes sociais, e juntei no 479, que é o tribunal legal que antecede o tribunal do júri, os 3 dias que antecede
a sessão solene do júri, você pode juntar todo e qualquer documento, desde que a outra parte seja intimada. Eu vi que eles, além da amizade íntima, eles tinham umas dicções muito diferentes. E dizia lá nos comentários, eles bateram umas fotos assim, fazendo assim umas posições meio estranhas, e dizia: aciona o SAMU que hoje o trem vai passar. Hoje é muita gente. Hoje o disco voador vai passar na quebrada e nós vamos quebrar a gente, todo mundo. Esses tipos de comentário. Tinha lá, peguei várias fotos e um fazia gesticulação pelo outro e aquela coisa. Eu disse: esse depoimento aqui, ele não passa no filtro da prova testemunhal. Em primeiro lugar, a pessoa do depoente não tem credibilidade, eu vou explicar brevemente, e não tem confiabilidade. E daí, quando eu juntei, apresentei isso aos jurados, e nesse filtro de análise, quando se fala de credibilidade, ele tem um aspecto objetivo, e difere da confiabilidade, que tem um aspecto subjetivo. E daí eu vou exemplificar tudo isso para que vocês possam clarear na mente e possam aprender um pouquinho e entender este raciocínio. E daí, quando eu peguei, qual é o primeiro filtro de análise da prova testemunhal? Credibilidade de ordem objetiva com a credibilidade que esse depoente tem. Quando fui olhar aqui, pesquisa no próprio sistema do ESAG, a gente percebeu que os vários procedimentos estavam foragidos. Então, com a credibilidade que ele tem, respondendo ao rosário de crimes, e além disso, no grau de confiabilidade, é um depoimento que estava ali eivado de um alto grau de interesse. Demonstramos a amizade íntima que ele tinha também com a pessoa da vítima sobrevivente. E um outro aspecto que tem que ser considerado é que a primeira testemunha relatou que as pessoas que vitimaram naquele momento a pessoa sobrevivente não desceram do carro. E ele já disse que desceu, que estava ao lado do carro e percebeu tudo. E assistiu tudo. E daí, com base nesse raciocínio, demonstrei aos jurados que esse depoimento não passava no critério de confiabilidade e credibilidade e também não se sustentava na coerência e consistência, que são ausências de contradições, porque havia uma distância abismal entre o que uma testemunha dizia e o que a outra também dizia. E daí, a vítima sobrevivente, quando fui analisar os depoimentos dela, na primeira oportunidade que ela foi chamada para prestar as suas declarações na delegacia de polícia, ela não conseguiu apontar ninguém. Ela disse: eu não conheço. Eu não sei quem foi que atirou, até porque chegou de inopino. E daí, senhores, aconteceu uma outra situação bastante interessante. Na fase do sumário, de quando ela chegou e desnudou toda aquela cena com riqueza de detalhes. Foi fulano, foi cicrano, que chegou naquele dia e hora e me atingiu com um disparo de arma de fogo. E daí, eu demonstrei aos jurados que, com base nos estudos científicos de Elizabeth Loftus, um psicólogo americano, depois pesquise sobre ela, eu vou fazer uma indicação de um livro. Ela fala de falsas memórias. O que é a falsa memória? É a contaminação, um preenchimento cognitivo em que uma pessoa toma conhecimento de uma informação doravante e essa informação, ela cria uma convicção íntima tão grande que ela não está mentindo, mas ela acreditou, ela ouviu uma informação e contaminou o seu pensamento. E daí existe um instituto que se chama Positive Information, que é a informação pós-fato. Alguém disse que foi fulano e cicrano. E daí, quando foi na sessão plenária, depois de substanciosa e cansativa inquirição, em uma pergunta simples, foi a ela indagada: qual é a sua idade? Ela disse: eu não consigo lembrar. Porque em razão dos disparos eu fiquei com um problema neurológico, eu não consigo lembrar nem da minha data de aniversário e da minha idade. Aí daí nós pegamos esse depoimento dela na fase administrativa, pegamos também o depoimento na fase judicial, e daí nós demonstramos que houve um fenômeno
chamado falsas memórias, que decorre de uma informação pós-fato, o que viciou o depoimento dela. Por isso que ela trouxe o depoimento naqueles termos, apontando a pessoa dos réus como sendo os atiradores. E daí você pode me perguntar, doutor Talvani, todo mundo falou que eram eles. Mas eu vou explicar o contexto e dizer o porquê que apontaram eles como sendo os algozes. Em primeiro lugar, havia uma rixa entre a família do que foi vitimado e também a família do que estava sendo apontado. E nesse caso concreto, pai e filho que foram apontados e passaram quase 3 anos suportando uma prisão preventiva, cidadãos de bem, concursados, um concursado e o outro sempre trabalhou, não ostentavam antecedentes criminais, nunca responderam a nenhum procedimento policial. E daí começou uma perseguição, porque o filho desse cidadão andava com essa vítima sobrevivente, e em determinados momentos eles parecem que andaram fumando uns baseados e se acidentaram numa moto. Quando o pai concursado descobriu que o filho estava sofrendo uma influência negativa, isso na compreensão dele, ele foi lá na casa do pai da vítima sobrevivente e pediu para que ele proibisse o filho dele de andar com o seu filho. E daí começou um entreveiro. Só para resumir a história, 4 boletins de ocorrência, até que chegou o momento em que o pai da vítima sobrevivente foi à casa do pai, que também era apontado como réu, e chegou, a vias de fato, agredindo, e assim era uma perseguição absurda. Por isso que surgiu essa história de que foram eles que foram os atiradores. E daí, nós conseguimos demonstrar ao conselho de sentença que os depoimentos, ainda que eles disseram que viram, ou supostamente viram, não passavam pelo filtro da análise da prova testemunhal. Coerência, consistência, confiabilidade, credibilidade e falsas memórias. E o conselho de sentença entendeu todo o raciocínio trazido pela defesa e naquele momento acolheu a tese defensiva e através da negativa de autoria absolveram os réus. E daí, senhores, eu estou a falar isso, por quê? Porque na trincheira do júri o advogado é protagonista. Eu digo isso, que perder faz parte do jogo. Mas perder por falta de habilidade, de capacidade, aí é outra história. Então o advogado ele tem que ser preparado mais do que o promotor, mais do que o juiz, ele tem que conhecer dos autos do processo, mais do que os atores processuais que ali estão, para levantar as nulidades, questões de ordem e para conferir e fiscalizar também a palavra ministerial. E eu digo isso, e mais do que isso, o advogado tem que ter muita perspicácia quando vai levantar sua tese. Você imagine essa mesma situação se de repente a gente não dominasse os filtros da prova testemunhal, se a gente não dominasse o direito probatório. Qual teria sido o resultado? Aí no mínimo os 13 anos de pena. Aí você pode até me dizer, doutor Talvani, o senhor me trouxe aqui esta reflexão e eu estou concordando com isso, mas como é que eu faço para aprender isso? Eu vou fazer algumas citações de alguns livros, vocês podem adquirir, isso vai mudar a compreensão, o raciocínio jurídico de muitos dos senhores em relação a este ponto especificamente. E daí, senhores, antes de concluir, como é que está o meu tempo? Pronto, está ótimo. Então, com essa perspectiva, o que é que eu estou querendo repassar a cada um de vocês? Nós temos o dever de nos aprofundarmos. Eu vejo muitas pessoas quando decidi ser um advogado, vou para a trincheira do júri. Mas ele chega ali e não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe o que é uma questão de ordem, ele não sabe levantar uma nulidade, ele não sabe justificar o porquê da nulidade, não sabe fundamentar aquela nulidade, e mais do que isso, ele não sabe levantar uma tese. E daí você pode me perguntar, doutor Talvani, qual é o seu raciocínio quando você pega um caso de júri para analisar? Eu já sei o que vai acontecer do começo ao fim.
quando eu analiso os autos. Eu já sei quais são as teses que eu vou levantar. E às vezes, no momento da inquirição, surgem teses novas que você precisa levantar. E uma coisa que eu confesso e digo a vocês, eu tenho a maior lealdade jurídica. Nunca peguei um promotor de justiça ou uma promotora para eu trazer uma tese nova numa réplica ou numa tréplica, porque daí eu entendo que as coisas têm que ser muito claras, muito bem pontuadas, para não trazer surpresa. Nunca peguei um promotor ou uma promotora para dizer, você foi desleal porque você trouxe uma tese na tréplica e eu não tenho mais oportunidade de rebater. E eu começo, quando o Senhor olhar a tese principal, e daí eu defendo a tese principal. Tese subsidiária, e defendo a tese subsidiária. Retirada de qualificadora, e vou ali sustentando as minhas teses. Eu conheço. E daí o advogado tem que ter, nessa estratégia, nessa ambiência do júri, essa percepção de saber o que é que está acontecendo do começo ao fim. Saber o que é que pode acontecer. Saber entender o que é inquirição. Saber como é que se quesita corretamente. Faz a formulação dos quesitos. Porque dali, tudo o que acontecer pode prejudicar aquele que está no banco dos réus. Essa é a realidade. E como eu estou dizendo aos senhores, nós temos que, além de ter toda essa noção, conheço o 406 ou 497 do CPP, um procedimento especial do Tribunal do Júri, mas nós temos que saber, com muita altivez, levantar as teses, as melhores teses para aquele caso concreto. Aí daí você me perguntou, doutor Talvani, só dá um júri na absolução? Em hipótese nenhuma. Nós temos casos em que, às vezes, um privilégio, quando ele é acolhido, uma grande vitória para a defesa. Nós temos casos quando se retira uma qualificadora, tem um reflexo muito grande quando da aplicação da pena pelo magistrado. Então, o advogado ele tem que ter essa compreensão. Doutor Talvani, teses conflitantes. Alguém me perguntou, estou levantando a negativa de autoria, mas se eu levantar uma tese subsidiária pedindo a retirada das qualificadoras, existe alguma proibição em relação a isso? Nenhuma. Mas você tem que saber colocar muito bem essa tese para que o jurado ele não crie aquela percepção ou crie aquele entendimento de que você está implicitamente dizendo que o Ministério Público está com a razão, que ele é culpado daquela situação. E daí, eu vou citar um exemplo para que você possa verificar neste caso concreto. Eu já defendi tese de negativa de autoria e uma tese subsidiária pedindo a retirada da qualificadora e a negativa de autoria ser acolhida. E daí eu explico que o juiz de direito, quando está no momento da aprovação da sentença, se o advogado não suscitar determinados pontos com base nos princípios do direito e dando uma opção para que o magistrado possa julgar, ele não pode julgar de maneira, não pode julgar extrapetida ou fora daquilo que foi pedido. E daí a gente apresenta esse raciocínio, obviamente bem estruturado, e você mostra aos jurados que com o Tribunal do Júri não é diferente. Aí eu cito muito o caso do crime de tráfico de drogas, artigo 33, alternativamente. Em primeiro lugar, a depender da circunstância, a gente levanta a questão referente artigo 28, quando se trata de pequena quantidade, sem risco de antecedentes. E via de regra, quando as situações, não pegou caderno, não pegou material, instrumentos que determinem que fulano de tal estava numa situação de traficância, foi só uma suspeita genérica, levanta aqui a tese. Isso eu falo aos jurados, de que ali ele é usuário de drogas. Alternativamente, parágrafo 4º do artigo 33, tráfico privilegiado. E daí eu mostro que no sistema de justiça criminal, no procedimento comum, se bem que lei de drogas também é um procedimento especial. Em casos do dia a dia convencional que não afeta o tribunal do júri, nós temos que dar a opção para que o magistrado ele possa julgar, sob pena de que você perde uma oportunidade para que ele possa conceder aquele direito, porque ele não pode julgar fora daquilo que foi pedido.
E daí, você colocar um raciocínio deste bem pontuado, bem estruturado, o jurado entende que, naquele caso concreto, você não está admitindo a culpa daquele que lá está. Mas você tem que mostrar, inclusive, que você pode colocar ao dispor do jurado um cardápio de opções para que ele possa, naturalmente, com base na sua íntima convicção, acolher ou não aquela tese. Então é disto que eu estou falando. Em algumas situações, o tribunal do júri, se você perguntar, doutor Talvani, é fácil? Não. Advocacia de sangue. Tribunal do júri é para quem tem sangue no olho, para quem tem vocação. Doutor Talvani, como é que nessa audiência eu me descubro? Eu vou para o Instagram, eu vou bater uma foto pública, uma foto de Becker, já estou pronto para o júri. Meu amigo, saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa. Aquele cliente que está lá sendo defendido, ele sabe quando o advogado, como eles próprios dizem, representou muito bem quando você defendeu bem. Ele sabe também quando você defendeu ele mal. E daí, você não queira saber o risco que você corre na esfera criminal quando você apresenta uma atuação pífia, uma atuação débil, uma atuação anêmica. E daí eu vou te dizer uma coisa, não existe arma mais poderosa para o advogado do que o conhecimento. Não quer ser altivo, vamos ser altivo no conhecimento. Eu quero aqui me destacar na advocacia. Não tem segredo. Não tem segredo. É leitura, a leitura amplia os conhecimentos, os horizontes de raciocínio. É prática. Doutor Talvani, mas eu não tenho aqui, vou perder meu tempo para acompanhar advogado nenhum. Em primeiro lugar, meu amigo, se você não tiver humildade para acompanhar advogado nenhum mais experiente, como é que você vai aprender no seu dia a dia? Mas eu não gosto disso, porque eu passei 5 anos estudando e de repente eu tirei minha carteira da ordem. Tem gente que acha que é feio chegar, pedir, bater na porta, pedir uma orientação, conversar com um colega advogado, como é que você analisa aqui essa tese, como é que você verifica isso. E daí, eu quero te trazer uma experiência pessoal que eu, ao longo da minha ainda infantil carreira jurídica, mas são 8 anos, com mais de 300 júris realizados, e não estou dizendo isso como jactância, estou dizendo isso para que você possa perceber como foi a minha jornada, vindo de uma cidade interior, e muitas vezes pegando batalhas difíceis. O primeiro júri que eu fiz na minha vida, as pessoas que eu era motorista da prefeitura, concursado, é verdade. E daí o pessoal não acreditava nem que eu era advogado. Sei que a Câmara Municipal de Morada Nova lotou no dia que souberam que eu ia fazer um júri, porque as pessoas iam lá conferir se realmente eu era advogado. Você já pensou como é que é? E daí, logo nessa ambiência do júri, fiz a minha primeira defesa de um réu que estava foragido. Pior tipo de júri que se tem, você pode falar tudo. E o argumento defensivo, ele cai ao simples argumento de que, olha, se ele não deve nada, ele era para estar aqui no banco dos réus. Só isso, está fulminado. Alguém aqui já viu um réu foragido ser absolvido? São raríssimas exceções. Mas logo no segundo júri, fiz logo 2 dias de advocacia, fiz logo 2 júris de sequência. No segundo júri, consegui a absolvição. E daí, doutor Talvani, o que foi que você teve? Qual é, assim, o segredo de uma evolução tão rápida de realizar júri em outros estados do Brasil e aqui júris de grandes complexidades no estado do Ceará, como foi o caso do júri do Curió e outros mais que nós fizemos participação? Eu não gosto nem de reportar casos midiáticos, porque às vezes as pessoas elas interpretam, acho que não, está aqui para falar disso, não. Prefiro que as pessoas olhem e depois vejam a validação de um trabalho através dos seus próprios resultados. E daí eu lembro, e já vou concluir, que eu falei a um colega advogado, na época, quando eu estava começando, eu disse, olha, aqui está sem defensoria pública, vamos colocar o nosso nome à disposição para que a gente possa fazer um júri convidativo. E daí ele olhou para mim e disse assim,
não tem nem perigo, ele já tinha uns 3 ou 4 anos de advocacia, eu iniciando, não tem nem perigo de eu fazer um júri como dativo, perder meu tempo. Agora, se pagar, eu vou. Aí daí eu ouvi aquilo, então beleza, eu fui lá na vara e disse, daí coloquei meu nome à disposição, se você me nomear aqui, que tinha processo precisando de dativo, eu coloquei o nome em todos. Já cheguei a fazer 4 júris, não sei quanto dativo no início, na morada nova. E daí, enquanto eles evitavam este contato, eu estava amolando a minha espada, afiando meus raciocínios, me preparando e investindo num sonho que só eu conseguia ver. Aí, se você imaginar, doutor Talvani, esse é o colega, onde é que ele está hoje? Mudou da advocacia, está sendo corredor, dizendo aqui não é nem um demérito, ao contrário, cada um escolhe o que quiser. Se ele se acha confortável, mas não, é porque não teve como ingressar no mercado, porque a advocacia é predatória. A advocacia é dificílima. A doutor Talvani, mas veio falar, apresentou aqui uma versão muito bonita a respeito da advocacia. Se você, nos 2 primeiros anos, conseguir se inserir na advocacia, não tem profissão melhor. Agora, até você construir uma base de credibilidade, ganhar experiência e você advogar no nível mais elevado, existe uma construção. E essa construção, se você conseguir passar pelos primeiros 2 anos, suportando os espinhos inerentes ao processo, pode ter certeza que você não sai mais da advocacia, porque é muito gostosa. A advocacia é uma grande profissão. A advocacia, do ponto de vista financeiro, é rentável, é boa, te traz um conforto, te traz possibilidades que você nunca viu. E esses dias, eu pensando, agradecendo, porque tivemos um evento aqui na UFC, a Semana do Direito, e daí você pegar uma oportunidade, estava lá palestrando Ciro Gomes, Hugo Machado de Brito, Dr. Samuel Arruda, procurador, e daí debatendo grandes temas do direito, falando de dilemas e perspectivas do tribunal do júri. E por que é que eu estou dizendo isso para você? É para dizer que, eu sei que tem muitos alunos que aqui estão, que têm esse sonho e que vão conseguir. Até porque, quem é que vai sair de casa no dia de domingo, podendo estar fazendo qualquer atividade, ou podendo estar aqui na beira-mar, numa praia, tomando água de coco, aqui ouvindo palestras a respeito de tribunal do júri? Eu tenho a mais absoluta certeza que são aqueles que vão vencer na sua vida, vão vencer na advocacia. Ah, doutor Talvani, eu quero ser um promotor, eu quero ser um juiz. Ótimo! Isso é uma escolha maravilhosa. Quem é que não deseja ter um filho ou uma filha promotor de justiça ou um defensor público? Eu já estou preparando todos os meus filhos disso, vou tirar aqui uns 2 para a advocacia e meter mais uns 3 ali para ser juiz ou promotor, são 5. E daí, quem é que não sonha com isso? Não é verdade? E daí, senhores, eu quero dizer que não existem barreiras, não existem limitações. O que vai nos elevar, o que vai nos dignificar, o que vai nos trazer a satisfação e as conquistas é o conhecimento. E finalizo com aquilo que Salomão já dizia: honra a sabedoria e a sabedoria te honrará. E eu quero finalizar aqui também prestando meu agradecimento a essa equipe, essa comissão da Nação Advocatícia, um evento maravilhoso. Todos os palestrantes que aqui estiveram, que a gente teve a oportunidade de ouvir, trouxeram contribuições muito valiosas, muito ricas. Então, muito obrigado, doutor Ana, também pelo convite, desde já. Tá certo? Inclusive, tem aqui uma grande amiga que veio ali do Juazeiro também, da Unileão. Gostaria de, doutora Sanúcia, que está no 8º semestre, está aqui nos dias. Olha, receba a minha saudação, manda um beijo para os meus amigos queridos ali da Unileão. Você saiba que você é uma pessoa muito querida e saiba de que nós apostamos na sua carreira como profissional de direito que você vai ser, tá bom? Todos os promotores de justiça que aqui estão, recebam aqui a nossa saudação. Muito obrigado pela contribuição trazida aos demais colegas aqui, ambos de Brasília. Certo? Eu quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês, pois não?
Os livros. Assim, vou trazer 2 livros que eu considero muito importantes e já passo o microfone. Primeiro livro, Prova Testemunhal no Processo Penal, da Defensora Pública Lara Teles. Está aqui, esse livro aqui é meu livro de cabeceira, gostoso demais. Tá certo? Esse livro aqui ele traz uma reflexão muito profunda a respeito de tudo que eu falei, e mais do que isso, tem também o do doutor George Marmenstein, Testemunhando a Injustiça, é um juiz federal aqui do estado do Ceará, muito bom também, e tem também Código de Processo Penal, escrito pelo Dr. Rogério Schietti, Badaró e outros, que é um comemorativo, e tem lá uma juíza de direito que fala sobre best evidence, e daí você vai entender por que não é qualquer tipo de prova que se admite no processo penal. Então, essas 3 indicações, Código de Processo Penal do Rogério Schietti e outros, Testemunhando a Injustiça do George Marmenstein e Prova Testemunhal no Processo Penal de Lara Teles. Beleza? Um forte abraço, muito obrigado pela atenção. Acabou com vocês. Bom dia, pessoal, doutores e doutoras. De antemão, agradecemos novamente a presença de todos vocês. O coração fica cheio de felicidade. Um dia de domingo, com tantos palestrantes de peso e pessoas que querem transmitir conhecimento e passar conhecimento. E quero agradecer pessoalmente, em nome da Nacional Advocacia, a presença do doutor Calvano. Muito obrigada por sua presença. Felicidade, nós estamos cheios de felicidade por estar aqui. E já convidamos de antemão para o próximo, certo? O próximo evento. O nosso próximo evento, viu, gente? E a doutora Lívia, me agradeço o convite.